Bom dia, professor. Eu sou o Lamartine, eu venho aqui junto com o Gia Lorenzini apresentar hoje o nosso trabalho de custos que foi proposto para a gente. Então, nosso papel era fazer a apuração de preços de venda, lucros e custos da produção de 4.000. A gente fez da nossa equipe Pato Jato. Então, a gente fez esse trabalho em cima do nosso protótipo Popiguá, que é atualmente o protótipo da nossa equipe. Então, essa parte aqui de inventário foi uma parte muito importante para a gente. O professor, inclusive, mencionou em aula que seria muito importante para a nossa equipe e para as outras equipes também terem um inventário. Então, a gente conversou junto com os outros integrantes da nossa equipe que fazem a matéria e a gente fez um inventário bem completinho para a gente já ter anexado os nossos documentos para futuros integrantes e também integrantes que estão na equipe, caso um dia precisem saber qual peça é utilizada no nosso protótipo, eles saberem, né? Então, acho que isso foi algo muito bom que a gente conseguiu extrair da matéria de custos. Agora a gente tem um inventário, a gente fez ele bem completo, a gente fez ele com base nas ITCs que a gente tem anexado, a gente tem as ordens de compra de todos os materiais, a gente também foi diversas vezes na área das equipes fazer esse levantamento de peças e checar no carro, tá bom? Então, de que maneira que a gente fez isso? A gente fez o número aqui do item, as peças. Para cada peça a gente tem então o link que a gente consegue aqui acessar qual peça que é e acessar um link onde a gente consegue comprar essas peças, por exemplo, esse parafuso, tá? Para aqui a gente tem peças desde parafuso até peças de motores, peças luzes de freio e tudo mais. Aqui a gente tem a descrição das peças. Então, por exemplo, o prisioneiro é um prisioneiro de aço 8x8 por 231,5. Aqui a gente tem a quantidade utilizada de cada uma das peças para um protótipo. Aqui a gente tem o preço por unidade. Então a gente fez um cálculo básico, por exemplo, esse parafuso ele vende por 500 unidades, a gente dividiu o valor de venda por 500 e a gente tem o preço para cada uma das unidades. Aqui a gente tem o preço por protótipo, que seria o preço por unidade multiplicado pela quantidade utilizada em um protótipo, e aqui o preço para 4.000, que seria o preço para um protótipo multiplicado por 4.000. Aqui embaixo a gente encontra então os valores totais, somando tudo isso aqui para um protótipo e para 4.000 protótipos. Partindo aqui para o lado, a gente tem então a parte de inventário das carenagens, que nosso carro é feito atualmente de fibra de carbono e fibra de vidro. Então aqui a gente tem os materiais de reforço, a matriz, os desmoldantes e os consumíveis. A gente tem, igual anteriormente, a descrição de tudo, a quantidade utilizada de cada um dos materiais para o nosso protótipo. Aqui a gente tem o preço por unidade, igual foi feito anteriormente também. Algumas coisas são vendidas em mais quantidades, então a gente fez aqui, por exemplo, são vendidos 5 metros de fibra de vidro, a gente dividiu por 5 para ter o preço por metro. Aqui tem o preço por um protótipo e o preço por 4.000, que somando dá um valor total de 3.632,56 centavos para um protótipo e 12.335.842,73 centavos para 4.000 protótipos. Então, essa parte de inventário a gente tentou fazer ela o mais completa possível, porque é algo muito importante. Então, a gente vai ter sempre anexado nos documentos da nossa equipe, caso a gente precise. Então agora eu vou deixar um pouco o Gia falar sobre a parte de inventário de peças fabricadas e terceirizadas e eu volto depois para falar sobre os custos diretos e indiretos e o custeio em si. Bom, professor, eu vou comentar um pouquinho então aqui das peças fabricadas e das peças terceirizadas do nosso protótipo. Aqui, em primeiro lugar, a gente fez uma listagem de quais são elas. Aqui é as fabricadas, no caso. Aí aqui é o material que é utilizado para produzir cada uma. Os materiais utilizados nessas peças estão listados aqui, que é o tarugo de aço 1020, o tarugo de alumínio 6351, o tarugo de nylon 6.6 e o PLA. Aí aqui está o preço por quilo de cada um deles. E esse valor foi obtido através de consultas a empresas fornecedoras. Aqui está a quantidade de material bruto que vai por cada peça. Aqui está o custo de cada peça, né, que é nada mais é que a multiplicação da quantidade de material pelo preço. Aqui está a quantidade que vai de cada peça por protótipo. Aqui está o tempo que demora para fabricar cada uma das peças. Aqui está o tempo de fabricação por protótipo, no caso, que nada mais é do que a multiplicação do tempo de cada uma pela quantidade. Aqui está a forma de fabricação que vai ser utilizada, que pode ser o usinagem CNC ou usinagem ou impressão 3D. Né? São as peças que são utilizadas aí na Pato Jato para produzir essas peças. E aqui está o custo de fabricação. No caso, esse custo de fabricação é obtido através do tempo por o preço por minuto, que a gente selecionou aqui embaixo. Esse preço por minuto foi obtido através da análise dos custos que nós temos, despesa com maquinário e despesa com funcionários. Então a gente chegou nesses valores aqui. E aí aqui está o custo de cada uma. Aqui então é o custo total, que ele é o custo de fabricação mais o custo de material. Aqui a gente vai ter o total gasto de peças fabricadas para um protótipo. E aqui a gente tem um total para 4.000 protótipos, que é a multiplicação desse valor por 4.000. Vindo aqui para a lista de materiais, como eu falei antes, esses são os materiais utilizados. Aí aqui, nessa terceira coluna, o que nós temos é o total utilizado para a fabricação de um protótipo. Isso é feito através, né, do somatório aqui da quantidade de cada material. Daí a gente vai ter aqui a quantidade para 4.000 protótipos, né, que é a multiplicação desse valor por 4.000. E aqui um preço total, que é a multiplicação dessa quantidade de 4.000 pelo preço por quilo. Chegando a esse total aqui, de materiais, total de material gasto para fazer 4.000 protótipos. E por protótipo a gente tem esse valor aqui, gasto em materiais. Aqui na forma de fabricação ele faz a mesma coisa, né? Ele faz o somatório do tempo para cada um do tipo de fabricação. Né? E depois ele faz aqui para 4.000 protótipos, multiplica esse valor por 4.000 e aqui a gente tem um total, né? Que é esse valor aqui multiplicado pelo preço. Aqui vale ressaltar
né, já aqui na quantidade total, ele faz o somatório e depois divide por 60, pra gente obter em horas essa quantidade, já que a gente colocou o preço por minuto. E aí aqui seria isso, essa forma de fabricação, né, das peças fabricadas. Vamos falar um pouquinho das peças terceirizadas. Essas peças elas foram terceirizadas em função de uma análise que nós fizemos, que são peças de geometrias complexas, ou então peças que envolvem uma fabricação de alto custo com equipamentos e com mão de obra. O que faria com que nós tivéssemos que gastar mais com equipamentos, mais com mão de obras e aumentaria demais o nosso custo por protótipo. Então a melhor opção nós achamos que foi terceirizar. Essa aqui é a listagem de tudo que nós vamos terceirizar. Aqui o tipo de serviço que a gente vai ter que selecionar. E aqui a quantidade que vai de cada uma dessas peças terceirizadas por protótipo. O preço. Esse preço também foi obtido através de consultas a empresas que prestam esse tipo de serviços. Aí aqui a gente vai ter o preço para um protótipo, né, que multiplica o preço da unidade pela quantidade. E aqui a gente vai multiplicar por 4.000 para obter o valor para 4.000 protótipos. Nós vamos ter um total gastos para um protótipo de 4.030 e para 4.000 esse valor multiplicado por 4.000. Agora vamos comentar um pouquinho aqui dos equipamentos que a gente selecionou para nossa empresa. Esses equipamentos foram selecionados através da análise que a gente fez do tempo que cada processo vai precisar. Né, olhando por essa tabela aqui, a gente olhou para esses valores e a partir deles nós fizemos a seleção dos equipamentos necessários. Então, nós julgamos necessários que para a usinagem nós precisaríamos de 3 tornos convencional, são um torno pequeno, né, que é o suficiente para a nossa demanda. Aí uma fresadora, para a usinagem CNC a gente selecionou 4 tornos CNC e 2 centros de usinagens, e para impressão 3D, 8 impressoras Ender 3, perdão. Aí aqui a gente colocou o valor de cada uma dessas máquinas. Aqui é a vida útil. Essa vida útil a gente obteve através de informações da internet e também através de um pouco da vivência que eu tenho por ter trabalhado já nesse setor. Tem máquinas que duram muito mais que isso, mas essas, por ser máquinas chinesas, que a gente selecionou até um pouco por ser mais em conta, elas duram um pouco menos. Aqui a depreciação da máquina em anos, que nada mais é do que o valor da máquina dividido pela quantidade de anos que ela dura. A depreciação total, que é a depreciação de cada máquina multiplicada pela quantidade. Energia consumida, essa energia foi obtida no catálogo das máquinas. E aí aqui a energia anual consumida, que é a energia consumida por hora, né, vezes 8 horas por dia, vezes 20 dias por mês, vezes 12 meses por ano. Multiplicando a quantidade de máquinas aqui fora. Aí aqui a manutenção anual da máquina, a gente colocou o valor da máquina vezes a porcentagem que cada máquina, vezes a porcentagem do valor da máquina que cada uma tem de manutenção. No caso da usinagem, por exemplo, 3% do valor é gasto em manutenção por ano. E aqui o total de manutenção, que é esse valor aqui, multiplicado pela quantidade. Esse processo foi repetido para todas, né? Aí aqui a gente colocou computadores e impressoras, que a gente vai precisar. Selecionamos aqui para engenharia um computador e uma impressora, que são equipamentos necessários, né, para os processos de engenharia. Processo de impressão novamente, também vai ser necessário um computador bom, que a gente selecionou esse Acer Nitro, que dá conta do que vai ser exigido dele, de softwares de CAD, enfim. Aí aqui a gente, né, também a usinagem CNC também precisa para fazer a programação dos códigos de usinagem, e demais setores, que seriam setores de escritório, como RH, financeiro, enfim. O processo foi repetido, colocado o valor, a vida útil, né, também baseado em informações na internet, depreciação, tudo isso foi seguido o mesmo processo dessa primeira tabela. Aqui por fim a gente tem demais equipamentos, que são equipamentos como ferramentas de escritório, equipamentos necessários para montagem, ferramentas como chaves, alicates, martelos, né, esse tipo de coisa, para cada um dos processos. E aqui a gente novamente repete o valor que a gente estimou que dos equipamentos necessários. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a parte de custos diretos e indiretos e de qual forma que a gente fez isso. Então aqui a gente tem todas as atividades utilizadas no carro, o tempo necessário de cada atividade para um protótipo e aqui o tempo para 4.000 protótipos, que seria o tempo por protótipo multiplicado por 4.000. A gente teve um prazo de entrega de 1 ano para fazer esses protótipos todos. Aqui a gente tem o tempo trabalhado, que seria 44 horas semanais, vezes 4 semanas no mês, vezes 12 meses. Então aqui a gente conseguiu estipular a quantidade de funcionários fazendo o tempo utilizado necessário para 4.000 protótipos dividido pelo tempo de trabalho. Então aqui a gente conseguiu, por exemplo, no setor de usinagem, 5 funcionários é o necessário. Para a empresa toda a gente conseguiu um valor de 34 funcionários, que vai ser o que a gente vai precisar para produzir esses 4.000 protótipos em um ano. Aqui a gente tem nessa aba os profissionais para cada um dos setores. E aqui o salário a gente teve em base o salário médio brasileiro, né? Por exemplo, um engenheiro pleno tem um piso salarial de 10 mil reais. Isso foi feito para todos os cargos. Então, aqui na parte de mão de obra direta, a gente tem uma jornada de 44 horas semanais, então a gente colocou os cargos de mão de obra direta, o salário mensal base de cada um dos cargos. Aqui a gente fez a dedução do INSS, do FGTS, das férias, do 13º, do Vale Transporte, da Vale Refeição. E aqui a gente somando tudo tem o valor total mensal por funcionário. Vale salientar aqui que a gente utilizou no 13º o valor de um salário dividido por 12 para facilitar nossos cálculos de total mensal. Aqui a gente tem o total anual, que seria o total mensal multiplicado pelos 12 meses. E aqui o total anual de todos os funcionários em conjunto. Então seria o total anual dos funcionários para cada um dos funcionários multiplicado pela quantidade de funcionários para cada cargo. Tá? Então aqui a gente tem um valor total de R$ 1.511.023,11,
tá, de mão de obra direta, e na parte de mão de obra indireta foi feita a mesma análise, só que para os setores de mão de obra indireta, a gente encontrou um valor total anual de R$ 369.844,70, tá? Então, aqui na parte de custos indiretos, a gente pegou um galpão de 250 metros quadrados, utilizou R$ 18 por metro quadrado, que é o valor médio aqui em Pato Branco, tá? Para esse tipo de galpão, e a gente conseguiu um custo anual de R$ 54 mil. Na parte de consumo de água, a gente estipulou um consumo de 100 litros por funcionário diário, tá? Médio. A gente fez um mensal por funcionário, que seria vezes os 20 dias que ele trabalha no mês, o consumo mensal total da produção, que seria multiplicado pelos todos os funcionários, uso em limpeza 10 mil litros por mês, e aqui a gente tem o consumo mensal total em metros cúbicos 78, que seriam os 78 mil litros em metros cúbicos. Aqui a gente tem a tarifa de água e de esgoto aqui de Pato Branco, então a gente encontra o valor total anual de consumo de água de R$ 10.071,36. Na parte de energia elétrica, a gente fez por setor, a gente utilizou aqui a parte de equipamentos por setor, então a gente tem aqui o consumo, a energia consumida anual por setor, e a gente somando tudo, a gente encontra o consumo de energia elétrica por setor, anualmente. Então, a gente tem um consumo anual de 232.550,52 kW, com uma tarifa da Copel de 80 centavos. A gente encontra esse valor aqui de consumo de energia elétrica total anual. Tá? Aqui mais por baixo, na depreciação de máquinas, a gente fez da mesma maneira. Então, a gente vem aqui em equipamentos, vê o valor de depreciação por setor, e somando a gente encontra um valor de R$ 47.165,61 centavos. Isso aqui a gente deixa bem explícito aqui a parte de depreciação de cada um dos setores, e aqui na parte da manutenção foi feita da mesma maneira, somando a manutenção de todos os setores da nossa empresa. A gente encontra o valor de R$ 24.002,49. Partindo aqui para a parte de custeios, a gente utilizou o custeio por absorção, que é imposto aqui no livro do Crepaldi. Esse aqui é o livro que a gente utiliza, Contabilidade de Custos do Silva Aparecido Crepaldi. Ele tem disponível na biblioteca da UTFPR e é o livro que é utilizado na ementa da matéria de custos, tá? A gente utilizou toda a análise feita aqui, então a gente fez o levantamento dos custos diretos para um protótipo para 4.000 protótipos, colocando matéria-prima direta, mão de obra direta e as atividades terceirizadas. Somando tudo, a gente encontra valores de custos diretos para um protótipo e para 4.000 protótipos. Na parte de custos indiretos foi feita da mesma maneira, com custo de mão de obra indireta, custo da energia elétrica, custo da água, custo da depreciação de equipamentos, do aluguel e da manutenção, que foi puxado tudo das tabelas anteriores que a gente tem aqui, está tudo bem referenciadinho. A gente encontra um valor para um protótipo de R$ 172,78 e para 4.000 protótipos de R$ 691.124,57. Então, passando aqui para frente, a gente fez o custo indireto, colocou ele aqui, puxando das tabelas, a matéria-prima puxando das tabelas, a mão de obra direta também, e o custo das atividades terceirizadas. Então, fazendo todos os cálculos necessários, como é feito no livro, a gente encontra um custo unitário total por Popiguá de R$ 23.658,17. Esse é o valor que a gente precisa de custo para produzir um dos protótipos. Aqui a gente tem o custo total da produção, que é o valor unitário multiplicado por 4.000, deu R$ 94.632.669,11. Partindo aqui mais para baixo, a gente fez análise de preço de venda e lucro, igual é feita no capítulo 10 do livro do Crepaldi, tá bom? Então, a gente utilizou aqui uma margem de lucro desejada de 25%. Aqui a gente tem os custos fixos. Os custos variáveis nossos é a comissão de venda, que é 2%. E aqui a gente tem a quantidade vendida 4.000. A parcela variável é a soma dos dois, 27%. E a receita de vendas total deu esse valor aqui, utilizando o valor de custos fixos divididos por 1 menos a parcela variável, que isso aqui é uma fórmula que está mostrada no capítulo 10 do livro do Crepaldi. Então a gente encontra o valor de receita de vendas total de R$ 129.633,793,30 centavos. Aqui também no Crepaldi ele fala da parte de impostos. Então, colocando os impostos na venda unitária, a gente tem aqui, por exemplo, sem impostos a gente tem uma venda de 32 mil, seria o preço de venda, e com os impostos incluídos, que a gente fez aqui ICMS, o PIS, o COFINS, então deu 22,25% de imposto, a gente tem um preço de venda com imposto de R$ 41.682,89 centavos. Então aqui a gente fez análise igual é feita no livro do Crepaldi, aqui na parte dos markups, então a gente fez aqui, e a gente encontrou, pegando as vendas brutas e diminuindo os impostos, pegando as vendas líquidas, que é esse valor de vendas brutas menos impostos, e diminuindo as comissões, e pegando, a gente vai ter uma margem de contribuição, pegando e diminuindo os custos, gastos fixos, que seriam os custos de produção total, a gente vai ter um lucro líquido de R$ 32.408.448,33 centavos. Então, o valor unitário, que seria esse valor dividido por 4.000, a gente vai ter um lucro de R$ 8.102,11 centavos por unidade vendida de Popiguá. E fazendo os cálculos também de lucro de porcentagem, a gente vai ter uma porcentagem de lucro de 25%, que era o que era esperado. Então,
Acho que esse trabalho foi muito importante. A gente conseguiu fazer essa parte de inventário, como eu falei, que é algo muito importante que vai ficar anexado para a nossa equipe. A gente também conseguiu aprender bastante fazendo essa parte. Conseguimos seguir o padrão do livro. Então, acredito que é um valor bem coerente. A gente conseguiu pedir uma margem de lucro desejada de 25, a gente conseguiu. A gente conseguiu o preço de venda que o professor pediu. Então, basicamente é isso. Esse que é o nosso trabalho. E agradeço muito. Acho que a matéria foi algo muito importante para a gente, que deu de extrair muitas coisas boas. E é isso, até mais.